Então, gente, olha só, muito mais do que a gente lê os textos sobre Jesus Cristo, como a gente está fazendo, né? Muito mais do que ler para conhecer os fatos históricos da pessoa de Jesus Cristo, muito mais do que isso, a proposta é olhar para Jesus, como fala o autor de Hebreus no capítulo 12, olhando firmemente para Jesus, né? E como na outra reunião nós comentamos, olhar para Jesus não é ficar assim imaginando uma imagem de Jesus aqui com a minha mente, né? Não, olhar para Jesus é ocupar a nossa concentração interior com Ele. Então todos nós temos uma concentração interior, né? Então, por exemplo, eu estou aqui na reunião com vocês, mas a minha concentração interior, na verdade, está preocupado com o boleto que vai vencer segunda-feira. Né? Então todos nós temos uma concentração interior. Ou eu estou aqui com vocês e estou preocupado que eu tenho que preparar o almoço. Né? Então todos nós temos uma concentração interior que ocupa a nossa mente e o nosso coração. E olhar para Jesus é colocar essa concentração interior nele. Agora, como que nós vamos colocar essa concentração interior em Jesus Cristo? Lendo na palavra o que a Bíblia fala sobre ele, o que a Bíblia já nos deixou registrado sobre quem é ele. E aí a gente fica ocupado com isso, observando quem é ele, o que ele fez, como ele se comportava, quais eram as suas intenções. E quando a gente admira ele, acontece uma coisa muito preciosa. O que acontece? Nós somos transformados à sua imagem e semelhança pelo Espírito Santo. Tem um texto, se não me engano, 2 Coríntios capítulo 3, será? Que fala assim, contemplando com o rosto descoberto a glória do Senhor. E aí nós somos transformados pelo Espírito na sua imagem e semelhança. Então, olhar para Jesus e mais do que olhar, ocupar a nossa concentração interior, admirá-lo, contemplá-lo, transforma a nossa vida à sua imagem e semelhança. Então nós somos transformados por observação. 2 Coríntios 3:18. Portanto, todos nós com o rosto descoberto refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Então, olha só, quando a gente olha para Jesus Cristo e fica ocupado admirando Ele, nós somos transformados na imagem e semelhança dele. Então essa transformação ela acontece por observação. Você já percebeu como nós reproduzimos aquilo que observamos? E é muito notável isso se nós temos filhos, né? Dentro de casa. Os nossos filhos vê a gente fazendo alguma coisa e eles reproduzem. E depois a gente dá conta, né? Puxa, ele me copiou. Eu escutei uma história de uma mãe que estava tentando ensinar a sua filha, que era pequenininha, a usar saia. Então a mãe pegou a sua filha pequenininha, colocou saia nela e falou assim: filha, olha, você é menininha, menininha usa saia.
Aí a filha ia lá e trocava e colocava calça. Aí a mãe ficava assim: não, filha, vem aqui, deixa eu trocar você. E tirava a calça dela e colocava a saia. Menininha usa saia. Por que você está colocando a calça? Aí a filha dela perguntou assim: mas mãe, você também não é menininha? Aí a mãe dela falou assim: sou. E por que você usa calça? Você não tinha que usar sainha? Porque saia não é de menininha? Então, essa história só mostra que nós reproduzimos aquilo que observamos. Nada, não estou falando aqui de usos e costumes, de saia, de calça, não é sobre isso. Tá? É sobre reproduzir aquilo que observamos. Né? Então, a gente observa alguém, a gente reproduz, a gente copia essa pessoa. Então, quando nós observamos Jesus Cristo, aquela admiração por ele vai se apoderando do nosso coração e a gente vai admirando. E quando a gente está admirando Jesus Cristo, meu irmão, nós somos transformados. A ansiedade, a comparação com outras pessoas, as chateações, as mágoas, as traições, os ataques, fica tudo pequeno, porque o nosso interior ficou apoderado, ficou tomado por essa admiração por Jesus Cristo. Então tem um outro texto que eu gosto muito de Lucas capítulo 5, que Pedro estava pescando, e ele pescou a noite inteira e não pegou nada. Aí no dia seguinte Jesus Cristo chegou ali e o Pedro já tinha assim ouvido falar quem era, né? Porque chama Jesus de Rabi, né? Então Pedro já tinha mais ou menos uma noção de que Jesus era alguém importante em Israel. Tanto é que chamou ele de Rabi. E aí Jesus falou assim: olha, lança a sua rede desse lado no mar aí para pescar. E Pedro disse, né, sob a tua palavra eu lançarei a rede. Eu até imagino que ele deve ter falado em voz alta, porque ele já tinha tentado pescar a noite inteira, não pegou nada. Ele ia jogar a rede de novo e não ia pegar nada, ele ia ficar envergonhado na frente dos outros, né? Então eu até imagino que ele deva ter falado em voz alta, sob a tua palavra. Então tipo assim, se eu não pegar nada, a culpa é sua. Eu sei que tá falando para eu jogar, então sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Aí ele lançou. Quando ele puxa a rede e vem aquela multidão de peixe, a Bíblia fala que a admiração se apoderou de Pedro. Então, porque Pedro estava olhando para Jesus e estava observando Jesus, o Espírito Santo comunicou alguma realidade da vida de Jesus no coração de Pedro. E Pedro ficou possuído por admiração. Quem é ele? Ele é muito mais do que um mestre em Israel. Ele é muito mais que um rabi. E aí qual foi a reação de Pedro? Aquela reação que tem toda pessoa que tem quando tem um encontro com Jesus. A reação de Pedro foi assim: mestre, sai daqui, vai embora. Alguém como você não pode andar com alguém como eu. Eu sou pecador. Afasta-te de mim. Essa foi a reação de Pedro. E para surpresa de Pedro, Jesus falou o seguinte para ele: Pedro, me segue, eu vou fazer você um pescador de homem. Então você vê que quando nós observamos Jesus Cristo, o Espírito Santo trabalha a favor. O Espírito Santo comunica no nosso coração alguma realidade da vida de Jesus Cristo, que nós não compreendíamos bem. Quando o Espírito Santo faz isso, a gente começa a admirar Jesus Cristo. E essa admiração possui todo o nosso coração. Nosso coração fica possuído por admiração.
por ficar observando. E aí nós somos transformados na sua imagem e semelhança. Então, meus irmãos, essa transformação acontece por observação. Então, qual é a proposta de hoje? Na verdade, de todos os dias da nossa vida cristã. A proposta é olhar para Jesus. Observar Jesus. Contemplar Jesus. Admirar Jesus Cristo. Como nós podemos admirá-lo? Observando o que a Bíblia fala sobre ele. Então, quando a gente observa o que a Bíblia fala sobre ele, a gente começa a contemplar e admirar sua vida e sua obra. Como nós já começamos na reunião, né, de antes. Observando quem é Jesus. E hoje nós vamos dar continuidade nisso então, tá bom? Amém? Irmão, posso comentar uma coisa? Opa! Essa passagem, assim, tem toda essa grandeza dela, mas sempre me chamou a atenção, por que 153 peixes? Por que ele pegou 153 peixes? Aí, é interessante o irmão falar isso, que faz pouco tempo que eu fui procurando, vi os entendimentos de outro irmão, porque eu não sei hebraico, né, eu não estudo hebraico. Mas a conclusão que eles tiraram com a escrita em hebraico, significa assim, eu sou Deus, tem essa mensagem. Uau! Eu sou Deus, sabe assim? Aí os irmãos também vão buscar mais também ser isso, né? Então eu não posso falar assim, assinar embaixo, porque eu não estudo hebraico, então realmente eu me baseei no estudo de outros irmãos. Mas assim, é muito tremendo. Ele sempre me chamou a atenção, porque 153, conhece 150, ou 200, ou 100, mas 153, porque não tá ali aleatoriamente. Não. Assim, eu vi, acho que essa semana, esses dias, faz pouco tempo que eu vi. Aí até procurei de novo a mensagem, onde que eu tinha visto, né, pra falar hoje, pra comentar. Assim, pra comentar agora, porque o irmão falou, que eu não tinha pensado nisso agora. Com certeza, porque não tá aleatório ali, é intencional, né? E faz todo sentido, porque quando ele puxou aqueles 153 grandes peixes, né? Sim, grandes peixes, ainda fala assim, grandes peixes. E o significado é eu sou Deus. Então você imagina, na cabeça de Pedro, antes disso, Jesus era um mestre importante em Israel. De repente ele teve aquela reação de reconhecer que ele é pecador. Por quê? Porque ali ele teve um encontro com Deus. Nossa, não era um mestre de Israel. É bem interessante. Né? Sempre me intrigou essa passagem. Por que 153? Mas aí a gente não tinha o advento tão fácil de achar as coisas na internet, né? Porque isso eu via quando eu era criança, que eu lia essa passagem. Eu iria realmente as coisas no tempo que precisa do seu, que você tá, chegou no entendimento, você vai encontrar a mensagem. Agora, se é realmente isso, né? Eu já não quero falar, eu não assim, não posso bater o martelo, né? Porque eu não conheço o hebraico, eu não sei se realmente é isso que quer dizer. Mas eu já vi pelo menos 2, 3 pessoas falando sobre esse sentido desse número. E faz total sentido, né? Que aí Pedro, eu não é um mestre importante em Israel, é Deus. Ou seja, Deus está aqui, está falando comigo. Né? Então, olha só. E, aliás, essa é a primeira verdade que nós meditamos sobre Jesus Cristo. Jesus é Deus. Né? Então, essa foi a primeira verdade que nós meditamos na reunião anterior. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui, ó, para a gente lembrar e avançar sobre a vida e obra de Jesus. Vocês estão vendo eu mexer o mouse aqui? Ah, tá. Então, vamos lá, olha só. Jesus Cristo é Deus, ou seja, ele sempre existiu, como nós meditamos no texto de João 1, de 1 a 3. Depois a gente meditou que Deus se fez carne e osso e habitou entre nós. Nesses 2 textos aqui, né, de João 1,14 e Filipenses 2. Depois a gente meditou e observou que Jesus Cristo nunca cometeu pecado, como fala esse texto aqui de 1 Pedro.
depois nós observamos na Bíblia que Jesus Cristo fez grandes obras. Nesse texto aqui de Atos, capítulo 10, versículo 38. Então, a próxima verdade sobre Jesus Cristo que nós vamos observar e vamos colocar nossa concentração interior é essa daqui, ó. Jesus morreu pelos nossos pecados. Amém? Então, vamos observar essa verdade aqui sobre Jesus. Jesus morreu pelos nossos pecados. E para isso, eu gostaria de pedir para alguém ler um texto de Mateus, capítulo 26, acho que é o versículo 36. Deixa eu conferir aqui. Se alguém puder ler em voz alta para a gente, por favor. 36. Então Jesus os levou a um lugar chamado Getsemane. É esse mesmo. Quem pode ler para nós esse texto, por favor? Ó, Mateus capítulo 26. 36. Até do 36 até o 39. Eu leio. Por favor. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Maravilha. Tá bom? Até aí. Obrigado, Nanda. Nada. Meus irmãos, olha só. Esse texto, o que está falando aí? Está falando o seguinte, que Jesus Cristo estava num jardim chamado Getsemane, certo? Jesus Cristo estava ali, poucas horas antes de morrer, e ele já sabia que ele ia ser crucificado, e é justamente por isso que ele estava ali naquele jardim, com os seus discípulos, fazendo o quê? Orando. E nessa oração, como que Jesus estava? Feliz? Não. A Bíblia fala que ele estava profundamente angustiado até a morte. A ponto, meus irmãos, do sangue de Jesus sair pelos poros da sua pele. Olha o nível de angústia daquele homem naquele momento. E aí ele começa a orar. E a oração dele é o quê? Pai, se for possível, passa de mim esse negócio. Passa de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Gente, à primeira vista, não parece incoerente essa oração de Jesus? Para mim, durante muitos anos, parecia incoerente. Por quê? Porque quando eu leio os evangelhos, eu vejo em Jesus Cristo um homem totalmente comprometido e fiel à vontade de Deus. Nunca titubeou em fazer a vontade de Deus. Ele sempre falava assim, ó: a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Eu desci do céu para fazer a vontade do meu Pai. Eu vivo não para buscar a minha vontade. Eu vivo para buscar a vontade do Pai. Mas aqui nessa oração, Jesus estava apavorado com a vontade do Pai. A ponto dele
verificar com o Pai se tinha alguma possibilidade dele escapar disso. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Quando Jesus fala cálice, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer da sua crucificação. Por quê? Porque era um cálice que ele teria que beber. Era uma situação que ele teria que passar, que ele teria que viver. Por quê? Porque ele veio para isso, essa era a vontade do Pai. Então ele só fez uma comparação com o cálice. Tá, mas o que ele está querendo dizer com o cálice? A sua crucificação. Ele sabia que ele ia ser crucificado. Ele sabia que a vontade do Pai era a sua crucificação, a sua morte na cruz. Mas esse mesmo Jesus que sempre esteve disposto e pronto a fazer a vontade do Pai, agora ele estava apavorado com a vontade do Pai, com a sua alma angustiada até a morte, a ponto do seu sangue sair pelos poros da pele, a ponto dele orar para ver se tinha uma possibilidade de escapar desse negócio. Agora, gente, a pergunta que ficou dentro de mim por muitos anos era: por que Jesus estava apavorado desse jeito? Por que Jesus estava angustiado nesse ponto de suar sangue? Eu acreditava que era por causa da dor, do sofrimento, dos açoites, dos pregos, da coroa de espinho, da crucificação, da morte. Eu não sei se vocês assistiram Paixão de Cristo. Vocês assistiram Paixão de Cristo? Vocês lembram quando Jesus é amarrado num pilar de concreto? E eles tiram aquelas vestes de Jesus e eles pegam aqueles açoites e começam a açoitar. Você lembra que teve um momento que eles trocaram a ponta do açoite por uma ponta assim que tinha parecia uns ganchos assim. E eles batem nas costas de Jesus, aquele gancho entra assim na costela, do lado aqui assim, e o soldado romano faz força assim e não sai. Aí ele puxa assim com as duas mãos, sai um pedaço aqui assim de Jesus. E eu acreditava que Jesus ele estava angustiado ali no jardim do Getsemane desse jeito, porque ele estava apavorado com esse sofrimento todo. E eu ficava imaginando, como que será que é você receber na sua cabeça uma coroa de espinhos? Os espinhos assim entrando aqui na sua cabeça. Um prego na cruz, um prego na mão, no pé. Acho que dói mais do que na mão. Então eu ficava imaginando, com certeza Jesus estava angustiado por causa disso. Mas um dia eu aprendi que não era esse o motivo da angústia de Jesus. Olha só, meus irmãos, vocês lembram de Cedraque, Mesaque e Abidnego? Falaram lá para eles que eles iam ser jogados na fornalha. Eles nem ofereceram resistência. A gente vai morrer queimado naquela fornalha? Vamos. Mas a gente não vai se dobrar diante de outros deuses. Então pode jogar. Então, Cedraque, Mesaque e Abidnego não estavam assustados com a morte física, ser queimado na fornalha, com a dor e o sofrimento de morrer queimado. Paulo e Silas, em Atos 16, foram açoitados na prisão, cantando louvores a Deus, sem nenhum tipo de pavor pela dor e pelo sofrimento. Então vocês acham, gente, que o nosso mestre estava angustiado no Getsemane desse jeito? Porque ele estava apavorado com a dor e com o sofrimento? Ele não queria sofrer? Não, meus irmãos, não é esse o motivo.
Não é esse o motivo. Gente, olha só, e isso a gente tem que prestar bastante atenção. Jesus Cristo estava apavorado com a sua crucificação, porque ele sabia que naquela cruz ele ia experimentar a única coisa que ele nunca tinha experimentado antes. O que é? O pecado. Jesus Cristo sabia que naquela cruz ele ia sentir o gosto amargo do pecado. Jesus nunca cometeu pecado. Ele não sabia o que era pecado. Todo o seu ser repugna o pecado, rejeita o pecado. Mas naquela cruz ele sabia que o pecado ia tocá-lo. E ele ia experimentar o que era pecado. Ele nunca tinha experimentado antes isso. Nós lemos na outra reunião, Jesus Cristo nunca pecou. E naquela cruz, Jesus estava entupido de pecado. O teu pecado, o meu pecado, estava sobre ele naquela cruz. E era por isso que ele não queria ser crucificado. Era por isso que ele queria buscar uma outra maneira. Porque ali naquela cruz, por causa do pecado, até a presença do Pai ele perdeu. Porque a Bíblia fala em Isaías 59 que os nossos pecados é que faz separação entre nós e o nosso Deus. E Jesus naquela cruz estava cheio de pecado. E foi separado da presença do Pai ali naquele pecado, ali naquela cruz. Tanto é que vocês lembram do grito que Jesus soltou naquela cruz? Qual era o grito que Jesus soltou naquela cruz quando ele estava lá crucificado? Lama sabachthani. O que significa? Pai, por que me abandonaste? Pai, não estou entendendo. O Senhor foi embora. Cadê você? O Senhor sempre esteve comigo. Nunca me deixou só. Por que me desamparaste? Não estou entendendo, Pai. Até a presença do Pai, Jesus perdeu naquela cruz. Por causa do pecado. Tudo isso por amor. Foi por mim e por você. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa é a verdade que nós precisamos admirar. Nós precisamos contemplar, admirar, ocupar a nossa concentração interior com essa verdade sobre Jesus Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados. Lembra de Isaías 53? Ele levou sobre si... Não, como é? Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. E ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos dá paz hoje estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre si os nossos pecados. Aonde? Naquela cruz. Naquela cruz, Jesus levou não somente os nossos pecados, ele levou os pecados da humanidade inteira, estava nas costas dele. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Jesus morreu
pelos nossos pecados. Tudo isso movido pelo amor. Lembra de Romanos 5:8? Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Jesus ter morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Deus provou o seu amor por nós. Lembra de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Tudo por amor. Então, gente, olha só. Deus já provou que nos ama. Ele não precisa provar de novo. Ele já provou que nos ama, dando o melhor que ele tinha. Então, gente, olha só, o melhor de Deus não está por vir, já veio. É seu Filho. Não tem nada melhor do que o Filho para a gente receber. Não existe nada melhor do que isso. Deus já deu o seu melhor para nós, seu Filho, seu único Filho. O melhor que ele tinha, ele pegou e deu para nós, por nós. E quando Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, e nós, pelo novo nascimento, nos arrependemos, lavamos os nossos pecados no batismo, no sangue de Jesus, recebemos o Espírito Santo, nós fomos justificados. Lembra de Romanos 5:1? Justificados pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sou mais inimigo de Deus, agora eu tenho paz com Ele, por intermédio de Jesus Cristo, que levou a minha culpa, o meu pecado. Quem deveria ter sido crucificado era eu. Mas ele assumiu uma culpa que era minha, pelos pecados que eu cometi. Um homem justo, santo, puro, morreu por minha culpa. O justo pelos injustos, o santo pelos pecadores, o perfeito pelos imperfeitos. Se tem uma coisa injusta na Bíblia, meus irmãos, é Deus descer aqui na terra e morrer miseravelmente naquela cruz por uma coisa que ele nunca fez. Isso é radical demais. Isso é radical demais. Meu Deus. Isso é radical demais. Então, meus irmãos, nós precisamos observar quem é Jesus, contemplar o que ele fez, sua vida, sua obra. Nós precisamos olhar firmemente para Jesus e ocupar nossa concentração interior com ele. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Maravilhoso. Muito bem. Vamos avançar então para a próxima verdade sobre Jesus? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Aí, foi. Maravilha. Vocês estão vendo eu mexer o mouse aqui? Muito bem. Próxima verdade sobre Jesus.
Próxima verdade sobre Jesus. Jesus ressuscitou. Ele não ficou morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E esse texto aqui de Atos 2:24, deixa eu voltar aqui. Esse texto diz o seguinte, ó. Aí, voltamos. Esse texto diz o seguinte: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque era impossível que ele fosse retido por ela. O que esse texto significa? Significa o seguinte: ali em Atos 2, Pedro está falando sobre Jesus Cristo. E aí Pedro fala que esse Jesus Cristo, Deus ressuscitou ele, rompendo os grilhões da morte. A morte, ela é um grilhão, né? É uma cadeia que prende a pessoa lá, debaixo da terra, e a pessoa não levanta mais. É uma prisão perpétua, né? A morte. Só que Jesus venceu essa prisão perpétua. Ele rompeu essa prisão da morte, essa limitação da morte, os grilhões da morte. Jesus venceu a morte. Por quê? Porque ele ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. E aí, diz nesse texto de Atos 2:24 que era impossível que Jesus Cristo fosse retido pela morte. Então, esse texto está nos comunicando uma verdade sobre Jesus. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele venceu a morte. Deus, pelo Espírito Santo, levantou Jesus daquela tumba. E no terceiro dia, ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que os discípulos estavam trancados com medo dentro de uma casa. Jesus aparece ali, dizendo assim: paz seja convosco. Que gostoso, né? Ouvir isso de Jesus. E aí os discípulos ficaram ali, né? Assustados. Teve um que não acreditou. Tinha falado que só acreditava se colocar o dedo no lado, né? No furo, na marca do prego. E Jesus fala assim para ele: não seja incrédulo, seja crente. Acredite. Mais bem-aventurado é quem nunca viu e creu. Então, meus irmãos, nós não temos dúvidas, nós acreditamos que Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, ressuscitou dentre os mortos em carne e osso. E ali ele ficou ainda com os seus discípulos em torno de 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus, como fala em Atos capítulo 1. Então Jesus ressuscitou dentre os mortos. Esse é o Evangelho, a morte, sua ressurreição. Para quê? Para nossa justificação e para nossa novidade de vida. Porque quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e nós somos batizados em Cristo, porque isso é outra coisa que nós vamos revisar, nós não somos batizados na água, nós somos batizados em Cristo. Quando nós somos batizados em Cristo com água, nós somos vinculados, associados à sua ressurreição. Porque do mesmo jeito que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, quando nós somos batizados, nós também ressurgimos da morte espiritual para andar agora como uma nova criatura. Por isso que a Bíblia fala: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu me tornei uma nova criatura quando eu fui batizado. Antes disso, eu era viciado em droga, cigarro, bebida, mulherada, balada, bagunça,
pecado, trevas, mentira, palavrão, raiva, ódio, complexos de rejeição, de revolta, de inferioridade, de inaptidão. Mas eu nasci de novo. Quando eu fui batizado, agora eu usufruí da ressurreição de Jesus para que eu ressuscite daquela vida terrível que eu vivia, para que agora eu viva uma nova vida em Cristo. Eu nasci de novo. Eu sou um novo homem. Me tornei uma nova criatura. Porque o batismo me fez desfrutar da ressurreição de Jesus. Então, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele me abriu a possibilidade de também ressuscitar da velha vida para uma nova vida. E quando eu dormi, como a Bíblia chama, né? A Bíblia não fala que a gente vai morrer. A Bíblia fala que a gente vai dormir. Aquilo que nós chamamos de morte, a Bíblia chama de dormir. Quando eu dormi, ou seja, quando eu vesti o paletó de madeira, ou quando eu for enterrado, quando fizerem o meu velório, eu também não vou ficar ali retido pela morte, nem você. Quando Jesus Cristo voltar, todos os mortos ressuscitarão. Todos. Da história da humanidade. Não sei onde vai botar tanta gente assim. Mas todos os mortos ressuscitarão. Nós ressuscitaremos para a Nova Jerusalém. Mas aqueles que não foram justificados, não foram redimidos, não foram perdoados, não receberam a remissão dos pecados, eles vão ressuscitar para a morte eterna. E a lareira lá no inferno está acesa. Aliás, Jesus Cristo foi o que mais pregou sobre o inferno. Então, meus irmãos, nós experimentamos a ressurreição daquela velha vida pecadora, quando nós nascemos de novo. Mas a gente também não vai ficar retido debaixo da terra, enterrado lá dentro daquele caixão, não. Nós ressuscitaremos quando Jesus voltar. Nos encontraremos com Ele nos ares. E vamos entrar na Nova Jerusalém. Amém, meus irmãos? Essa é a nossa pátria. Essa é a nossa esperança. Nós estamos esperando por isso. Enquanto a gente espera por isso, a gente trabalha, paga as contas, prega o evangelho, batiza as pessoas, faz discípulo e toma um cafezinho também, que ninguém é de ferro. Amém, meus irmãos? Bênção demais. Vamos para a próxima verdade sobre Jesus aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Aí, foi. Vocês estão vendo eu mexer o mouse aqui? Maravilha. Então, olha só. Próxima verdade sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo foi exaltado. Filipenses 2, do 9 ao 11. Diz o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Aí. Maravilha. Então, gente, olha só. Jesus Cristo foi exaltado. Texto de Filipenses 2, do 9 ao 11. O que diz esse texto de Filipenses 2, do 9 ao 11? Diz o seguinte: Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, gente, olha só. Deus exaltou Jesus Cristo e deu a Jesus Cristo o nome que é sobre todo nome. É o maior nome que tem. Maior do que qualquer outro nome famoso, importante, poderoso que passou
no planeta Terra que viveu aqui debaixo desse sol. Jesus Cristo tem o nome que está sobre todo nome. E toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Mas hoje nós já nos dobramos. E já confessamos que Jesus Cristo é Senhor da nossa vida. Nós vamos viver debaixo desse senhorio. Amém, meus irmãos? Então Jesus foi exaltado. E quando Jesus foi exaltado, os discípulos ali em Atos capítulo 1 viram isso, né? Porque Jesus estava ali entre eles, de repente os pés de Jesus se desprenderam do chão e ele começou a subir, 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 subir. E aí eles não podem contar, porque eles não viram mais, né, o que aconteceu, mas o salmista, por revelação do Espírito Santo, ele sabe o que aconteceu e ele diz lá, se não me engano é no Salmo 24, se não me falha a memória: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, que entrará o Rei da Glória. É isso que aconteceu quando Jesus foi exaltado. Só que os discípulos não conseguiram contar, porque eles não viram isso. Mas o Davi, por revelação do Espírito, ele viu. Ele contemplou. Então Jesus Cristo entrou e foi uma festa. Jesus Cristo venceu a morte, redimiu a humanidade, cumpriu sua missão e foi exaltado. Amém, meus irmãos? Última verdade aqui sobre Jesus para a gente finalizar hoje. Deixa eu voltar aqui no compartilhamento da tela. Aí, maravilha, foi. Vamos lá. Jesus voltará. Olha aí, ó. Jesus Cristo voltará. Texto de Mateus 24:30. Então, gente, olha só. Vamos lá. Ó, esse texto de Mateus 24:30, esse texto diz o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então esse texto está dizendo que vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem. E, gente, presta atenção, esse texto diz o seguinte: todo olho verá, todo olho verá. Todo mundo vai ver. Vai ser o maior evento do planeta Terra. Todos verão. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão. Então, gente, não é que nem aquele filme lá que de repente as pessoas vão desaparecer, os filhos de Deus vão desaparecer e as pessoas vão ficar assim, ué? Deixados atrás. Deixados para trás, né? O que aconteceu? A gente não está vendo nada, de repente eles desapareceram. Não, não vai ser assim, não. A Bíblia está dizendo que todos os povos da terra se lamentarão e verão. Todos os povos da terra se lamentarão e verão. Então, não é que o povo vai desaparecer e eles vão ficar sem entender, não viu nada. Todo olho verá. Tem um outro texto de Apocalipse, se não me engano, é o capítulo 1. Fala que todo olho verá. Tá? Então, vai ser o maior evento do planeta Terra. A natureza vai ser afetada. Né? Tem um texto de Pedro lá, não sei se é 1 Pedro ou 2 Pedro, que fala que os elementos naturais da Terra serão afetados. Vai ser o maior evento do planeta Terra. Todo mundo vai ver. E aqueles que não acreditaram, aqueles que tiveram a chance de ser lavado pelo sangue de Jesus, mas rejeitaram a salvação, rejeitaram a pessoa de Jesus Cristo,
A Bíblia fala que eles se lamentarão, né? E esse lamento vai ser pesado. Vai ser pesado. Para uns, para muitos, esse dia vai ser terrível. Mas para outros, esse dia vai ser maravilhoso. E nós estamos... Essa é a única verdade sobre Jesus Cristo que ainda não aconteceu. As 7 anteriores já aconteceu. Jesus é Deus, desceu aqui... Jesus é Deus, desceu aqui, se fez carne e osso, andou entre nós, nunca cometeu pecado, realizou grandes obras, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, foi exaltado. Essas 7 verdades já aconteceu. Agora, essa que ele voltará é a única que ainda não aconteceu. E nós estamos preparados e esperando para a volta de Jesus Cristo, para que a gente esteja em pé na presença do Filho do Homem.